Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar se poderia um guia espiritual enganar um médium ou enganar vários médiums e o que são espíritos decaídos. Será que um espírito ele pode passar por um guia espiritual? Às vezes a pessoa está num terreiro, num centro espírita, enfim, ela não sabe e de repente aquilo lá não é um espírito boa coisa não, é um espírito decaído. Mas veja bem, é muito importante que se diga que um espírito dessa natureza, e eu já vou explicar para vocês o que é um espírito decaído, ele só se associará com médiuns de má índole, médiuns sem caráter, com médiuns mal intencionados, despreparados, inescrupulosos. Enfim, ele só se associa com esse tipo de médium. E mais ainda, ele aproveita o desejo da pessoa, de repente, tirar alguma vantagem e criar um tipo de mediunidade anímica, né, que na verdade nem é, e criar um tipo de animismo negativo que o médium aproveita também para tirar proveito de uma situação. Quer dizer, já são dois ali, a fome com a vontade de comer, né? Então são dois prejudiciais e que enganam muita gente. Por quê? Porque por trás dessa capa negativa, eles vêm com palavrinhas legais, não, vamos te ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas na verdade você está entrando pelo cano. Fala assim, mas como é que eu conheço isso? Aí é que tá. Você não conhece, se você não tiver percepção mediúnica, você não vai saber, mas possivelmente você vai saber pelo tipo de coisa que o espírito ou o pretenso médio anímico ele vai pedir para você. São coisas esdrúxulas, são coisas do arco da velha, vocês não têm nem ideia do que nós já ouvimos por aí. Tá? Tipo assim, comprar perfumes em perfumarias caras, pedir champanhe porque era fim de ano, panela de pressão. Você acredita que o espírito pede panela de pressão? Então, pessoal, isso aí tudo nós já vimos. É um verdadeiro absurdo. E existe, pessoal, na verdade a pessoa não tem conhecimento, não sabe, né? De repente nunca fez uma consulta com um guia espiritual e cai nas garras de um picareta desse tipo aí, né? Bom, vamos adiante aí. Antes da gente continuar, eu queria explicar para vocês o que é esse tal desse espírito decaído. O espírito decaído é um espírito trevoso, é um espírito ruim, um espírito mau caráter, é um espírito que vai fazer tudo para destruir as vidas das pessoas, que tem prazer, na verdade quer sugar a energia das pessoas, vai fazer tudo, todo tipo de maldade, vai insinuar para as pessoas, vai mandar mensagens telepáticas, vai fazer todo tipo de coisa. É um tipo de um espírito que na verdade não chega a ser um demônio, porque ele é ardiloso, maléfico, um verdadeiro parceiro das trevas. E esse espírito é que tem essa capacidade de iludir as pessoas, porque ele tem um grande ardil, uma esperteza, digamos assim, para enrolar todo mundo. E é mais comum do que vocês imaginam. Existe mesmo muitos espíritos desse tipo, decaídos, mal intencionados, que se associam também, obviamente, a pretensos médiuns mal intencionados. Esse espírito decaído ele também se alimenta da pessoa que está com dor da desilusão, de repente, uma pessoa que está com depressão por conta de um problema emocional, baixa estima, desequilíbrio energético. Essas pessoas são um prato cheio para o espírito decaído se aproximar. E essas pessoas é que são impulsionadas a, de repente, fazer maldades, a cometer crimes. Muita gente, muitos feiticeiros, aí, entre aspas, eles acham que têm contatos com coisas, com espíritos demoníacos, com coisas assim, e na verdade não são. São esses espíritos decaídos que se fazem passar por espíritos poderosos das trevas, mas na verdade é esse aí. E como o feiticeiro não sabe quase que nada mesmo, entendeu? Ele acredita mesmo que está evocando um ser de grande magnitude, quando na verdade ele está evocando um ser pernicioso, não só para as pessoas
que ele tiver contato ou que ele enviar esse ser, também para ele próprio, sem dúvida nenhuma. Nós temos um vídeo aí, que é o caso do Namur, né, um espírito que ele incorporava numa menina de 15 anos e começou a fazer curas, a ajudar um monte de gente, e de repente ele se subverteu, começou a fazer pedidos de oferenda de sangue, uma porção de coisa. Só que nesse período, enquanto ele incorporava, a menina não queria, porque ela era agredida por esse espírito de diversas formas que você pode imaginar. Mas a mãe insistia, ela falava, não, você precisa, é o seu dom, nós estamos ajudando muita gente. Então a mãe forçava a barra para a menina incorporar esse espírito. Quando ela foi levantar e descobrir a maldade do espírito e as coisas que ele estava pedindo para as pessoas fazerem, automaticamente a mãe ficou revoltada. E quando ela ficou revoltada, o espírito passou a atacar não só a filha, como a própria mãe. Foi quando eles vieram até nós, e aí a gente pôde tirar essa entidade, aprisioná-la, e se trata exatamente de um espírito decaído e que tinha um pacto com o ser das trevas, olha só. Nós tivemos que quebrar todas essas energias, afastar e aprisionar esse espírito, porque ele não deixava a menina em paz. Aí vocês podem perguntar assim, mas será que um espírito ele pode errar previsões? Será que ele pode, de repente, cometer gafes, cometer erros naquilo que ele fala? Pode. Primeira coisa, o espírito não é, né, dono da verdade, especialmente não sendo um espírito muito iluminado. O espírito, mais ou menos, nem cá nem lá, ele pode errar sim. Os espíritos iluminados, né, que têm uma linha direta, uma conexão direta com as forças do astral superior, esses não erram. Você pode ter certeza que esses não erram. Porém, existem espíritos decaídos nessa história também, que se fazem passar por mensageiros espirituais, a pessoa faz uma canalização e é um espírito decaído falando um monte de bobagem e a pessoa acredita que está recebendo uma canalização. Terrível isso, né? Então, preste bem atenção da origem das suas mensagens espirituais que você recebe e entenda o que é que essas vozes estão falando para você ou que estão pedindo para você. Lembre-se que um espírito de luz não te pede nada em troca, te pede apenas que você esteja num bom caminho, que você mantenha suas energias em alta, que você pratique o bem. Só o espírito de luz, ele não te pede nada em troca, nenhum tipo de devoção, nem nada disso. Apenas que a sua devoção seja para estar em busca da luz, né? Das forças espirituais superiores que exatamente vão ajudar você na sua evolução. O espírito decaído ele pode aparecer na forma de um parente? Sim. E pode mesmo, pessoal. Às vezes ele quer iludir uma pessoa ou quer provocar a pessoa para fazer determinadas coisas. Então ele vem, ele fala coisas, porque ele consegue entrar na vida da pessoa. Então ele sabe alguns segredos, ele se aproveita disso para se fazer passar por um espírito de uma pessoa querida, falecida. Se a pessoa ela tiver uma percepção, ela vai saber imediatamente que aquele espírito não é, né, aquele parente que já se foi. E sim um espírito que está se fazendo passar por aquele parente. Nós já sofremos muitos ataques espirituais em que vieram, entre aspas, parentes que se tratavam, às vezes, se tratavam somente de espíritos decaídos. Mas como a gente tem essa percepção aguçada, a gente identifica de imediato, nem adianta eles virem com essa onda, né? Mas isso, pessoal, acontece e acontece muito. Então tome muito cuidado do que você pede, para quem você pede, né? E do tipo de retorno que você está tendo no mundo espiritual. Lembra que o mundo espiritual, o campo astral, é um campo de areia movediças, é perigoso. Se você não souber andar bem por esse terreno, você pode atrair criaturas indesejáveis para a sua vida. Finalmente, os espíritos de luz, eles são verdadeiros mentores espirituais. Eles ajudam, eles curam, eles abrem os caminhos, eles informam medicamentos, coisas precisas para poder ajudar as pessoas. Nós ficamos muito felizes de ter
a companhia de alguns desses espíritos no nosso caminho, colaborando com o nosso trabalho. É realmente uma sensação maravilhosa quando você tem uma conexão com esses seres e você tem realmente vontade de estar na luz o tempo todo, de se elevar espiritualmente e de uma vez por todas, você afastar todas as trevas da sua vida. Bom, é isso aí que eu tinha a passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí para o Mago, assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E mais, vou lembrar mais uma vez, está esgotando o prazo, dia 31 de outubro, nós teremos a iniciação, tá, do primeiro grau da Irmandade dos Magos. Vejam aí em www.cursosdemagia.com.br. Você tem que ser membro ativo, né? E membro ativo como aprendiz, neófito ou escudeiro, e você pode requerer então a sua iniciação, tá? Então www.cursosdemagia.com.br. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. I could have